Olá, meu nome é Marcelo Souza, essa é a aula de número 3. A gente está estudando programação com C# a partir do zero. O nosso framework é .NET. Na playlist tem todos esses vídeos, você encontra aqui na descrição desse vídeo o link da playlist completa, começando do primeiro vídeo. Tem também o código-fonte todo aqui embaixo. Vamos aqui no Visual Studio, onde a gente já fez instalação, já criou um pouquinho de código aqui. A gente vai entender um pouco agora do que é o ponto de entrada da programação do nosso sistema .NET. A gente está sempre entrando por aqui, começando a nossa aplicação por aqui. Então, dei o play na aplicação, ele já começa a executar esse método que está sem nenhuma classe, sem nenhum namespace, nada, está fora aqui, cru. Isso é característico de uma linguagem executada por script. Uma linguagem de script, ela começa a executar por ordem que é escrita, sem necessidade de nenhuma estrutura de organização inicial. C# precisa de uma organização para começar. A gente não pode sair escrevendo código desse jeito aqui. Não é legal fazer isso. Apesar que na última versão do C#, que a gente está trabalhando aqui, que é a C# 9, a última versão, até a gravação desse vídeo, é claro, né? Que é o C# 9, possibilita fazer isso aqui que eu estou fazendo, mas nas versões anteriores não possibilitava, e o motivo de não possibilitar é porque a gente precisa de um mínimo de organização para começar a desenvolver qualquer coisa legal. Aqui já está organizado, já temos o namespace, já temos classe. Inclusive eu vou copiar esse namespace aqui porque a gente vai usar ele. E você vai notar que eu copio muita coisa aqui, porque quando a gente copia, a gente não erra os nomes, né? Então é interessante que a gente sempre que possível faça Ctrl+C, Ctrl+V. A programação é mais Ctrl+C, Ctrl+V do que digitar. Eu coloquei o namespace aqui, como é que se diz? Em volta do meu método, né? E eu preciso criar uma classe aqui. Então classe a gente cria assim, classe. Eu vou criar program, porque é o nome do arquivo. Note que o arquivo chama program. Normalmente a classe inicial da nossa aplicação é program. Esse é o nome comum de ser usado, tá? E vou pegar esse método aqui, vou pôr aqui dentro de novo. Ainda estou organizando a casa aqui. Então, meu primeiro projeto namespace, na classe program, eu preciso de um método que é chamado de entryPoint, que é o método inicial da nossa aplicação. Então, quando a gente dá o play aqui no nosso projeto, ele, se tiver um método inicial, ele executa ele. Se não tiver, ele tenta fazer aquela execução de modelo de script ali, igual a gente estava fazendo antes. O interessante é que tem um método inicial. E para que esse método funcione, a gente tem que definir ele como static, void, e tem que chamar ele de main. Esse é o método principal. Praticamente todas as linguagens de programação que não são orientadas a scripts usam esse padrão aqui. Tem uma classe program, método main aqui. E aqui, nesse cenário nosso, a gente tem string e tem um abre e fecha chaves aqui e um nome qualquer que eu vou colocar args aqui, que normalmente é o nome que vem mesmo. Esse nome aqui é irrelevante para a gente. String está escrito errado, vou arrumar aqui. E eu vou pôr essa chamada aqui dentro. É assim que fica a organização. Namespace, classe program, método main. A classe aqui não precisaria ser program, não é obrigatório que seja program. O método é obrigatório que seja main e que seja estático. E aqui a gente chama meu primeiro método que está aqui, seja lá onde for. Então, interessantíssimo que a gente faça uso desse modelo aqui, de criar o método main ao invés de sair escrevendo aqui livremente na nossa classe, né? No nosso arquivo. É legal a gente fazer esse modelo aqui, porque é um modelo mais tradicional, é um modelo que se usa amplamente. Como a gente está no mesmo namespace que o escritor, a gente não precisa mais importar o namespace. Quando é o mesmo, é padrão, é o mesmo, todo mundo conhece. Então, uma classe que está aqui dentro é como se ela estivesse junto com essa outra classe aqui, não tem necessidade de fazer aquela importação mais, tá? Vamos entender um pouco agora sobre variáveis dentro de classes. Aqui eu tenho meu primeiro método, vou dar um F12 aqui, e eu vou escrever uma variável aqui do lado de fora desse método. E quando a gente faz isso, a gente muda, a gente não escreve var aqui de fora, igual a gente escreve dentro. Aqui dentro do método, como a gente viu,
ou quando a gente não tem qualquer organização de classe, a gente escreve var, por exemplo, aluno, né? Aluno não, já está em uso aqui embaixo, a gente só pode criar uma variável com nome distinto, não pode criar variável com nome repetido. Vou dizer nome igual a um nome qualquer aqui. Olha só, aqui de fora não funciona assim. Aqui de fora eu não posso fazer isso. Eu tenho que dizer qual é o tipo dessa variável. E aqui a gente diz que é, por exemplo, string. Então, string, nome, e aí sim eu posso definir o nome aqui. Ou eu posso deixar sem definir o nome e depois eu definir o nome aqui em qualquer ponto, tá? Por exemplo, eu poderia declarar essa variável aqui do lado de fora, fazer o uso dela aqui. No lugar de aluno, eu falar que é nome. Então, eu estou usando aquela variável lá de fora aqui dentro e aqui eu falo nome. Qual é a vantagem de eu fazer isso? A vantagem é que quando eu faço uso de uma variável de fora dentro de um método, no outro método eu também posso usar. Então, olha que legal. Eu criei a variável método aqui, ele está reclamando porque eu nunca inicializei. Aliás, ele está reclamando porque a variável não é estática. Como esse método é static, a variável também tem que ser static. Então, pronto, agora acabou a reclamação. Eu fiz aqui, chamei esse método, criei essa variável, em outro momento eu posso fazer uso dessa mesma variável aqui. Por exemplo, eu vou escrever aqui, eu vou criar um método static também, todos aqui tem que ser assim, void qual é o nome. E aqui eu vou escrever console. Agora eu vou usar um writeLine aqui e vou dizer o nome é, e aqui eu vou colocar a variável nome e aqui eu vou colocar o cifrão no comecinho para que essa variável nome funcione, ponto e vírgula no final. Então, quando eu chamar esse método, depois de eu ter chamado esse método vai atribuir o nome aqui para essa variável nome. Aqui eu vou conseguir usar aquele nome que ele atribuiu. Então, fica uma variável global, uma variável que é de acesso para qualquer método. Aqui no program, depois de ter feito todo o processo, eu posso chamar aqui, ó, escritor ponto qual. Opa, peraí. Peraí. Tem um detalhe aqui ainda, né? Esse método é público, então eu consigo chamar ele de lá. Esse método aqui, qual é o nome? Não é público, então ele é privado, ele só consegue ser chamado por aqui por dentro. Eu vou falar que ele é público agora. Público, public, né? Que é tudo em inglês, né? Claro. E lá agora eu vou falar. Quando eu quero autocompletar, que eu dou um clico aqui e quero que ele autocomplete para mim, eu seguro o Ctrl e aperto espaço. E aí ele já, olha que beleza. Ele sabe que só tem aquele que começa com qual e já completa para mim. E aqui eu abro e fecho parêntese, sem passar nada, porque não tem parâmetros. Está pronto. Então, ele vai executar isso aqui, dando um F12 a gente vê o que é, vai atribuir um nome e depois ele vai chamar o método qual é o nome, exibindo o nome novamente. Então, a gente vai ter aqui entendimento do conceito de variável global, uma variável que é definida dentro da classe e pode ser usada por qualquer método dentro da classe. Vamos ver ele funcionando aqui. Executou a aplicação, informe o nome, eu informei o nome e ele disse o nome digitado é Marcelo e depois disse o nome é Marcelo porque chamou o outro método que diz isso. Para que ele não fique escrevendo junto ali, né, que ele quebre uma linha, vamos trocar esse write aqui para o writeLine. Olha só, selecionei, cliquei no finalzinho aqui, dei um Ctrl espaço e ele me dá as opções possíveis e eu seleciono a opção que eu quero. Então, para dar um autocomplete aqui fica legal. E aqui, ao invés de eu escrever console writeLine, eu vou escrever escreva, chamando o nosso método. Fica mais bacana, porque a gente já criou um método para isso, né? Pronto. Olha só como vai ficar agora. Ele vai quebrar a linha a cada frase que ele escrever ali. Fica mais legal, né? Informe o seu nome. Informei o nome. Enter. Ah lá, o nome digitado é Marcelo. O nome é Marcelo. Pronto. É isso que se espera aqui para começar, né? A gente ainda pode fazer muito mais coisa aqui. Tem muito mais coisa bacana que a gente desenvolve aqui. E uma outra coisa que a gente poderia fazer. Eu estou chamando esse método aqui e depois eu chamo o outro. E que tal esse método, quando eu chamar, já chamar esse de baixo? Eu vou recortar isso aqui, vou dar um F12 aqui
E quando ele acabar de fazer essa operação, ele mesmo pode, colei aqui, pode chamar esse método. Como eu estou dentro da classe escritor, eu não preciso mencionar novamente a classe escritor, só menciono quando eu estou de fora dela. Então eu deleto esse conteúdo aqui e quando ele acabar de fazer isso tudo, ele vai chamar qual é o nome. E eu vou escrever aqui, lembrando que o nome é para ficar melhor. Então, eu chamo um único método que faz um pouco de serviço e depois chamo o outro método que faz mais um pouco de serviço. Nisso a gente consegue organizar ali, definindo responsabilidades específicas para cada método. Um método deve fazer só o que lhe é cabível de responsabilidade. Então a gente distribui as responsabilidades desse jeito, deixando o código bastante organizado assim. Não há limite quanto à criação de métodos. Você pode criar quantos métodos lhe for conveniente. Então, o interessante é que se crie métodos mesmo. Legal. Agora que a gente criou um método, criou variável pública e tudo mais, é interessante que a gente tenha uma noção, comece a aprender um pouco do conceito de orientação a objeto. Então, isso é um conceito que não é novo, já é um conceito bastante difundido. As linguagens de hoje em dia todas são orientadas a objeto, ou quase todas, e é bastante útil para a gente. A partir da próxima aula a gente vai começar a entrar nesse tópico de orientação a objeto e vai estudar bastante isso, e todo o nosso treinamento vai ser em cima do conceito de orientação a objeto, porque é um conceito que é bastante útil de se aprender e de se aplicar. Então, lembrando que você pode se inscrever no canal aqui para acompanhar os novos vídeos e pode, na descrição do vídeo, clicar ali no link da playlist para ver todos os vídeos, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.